Essa é a previsão das cartas do tarô para dia 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira. E nós temos aqui nas finanças o 5 de bastos. E vai ser um dia em que nós vamos precisar lutar em busca dos nossos recursos. Nós vamos precisar fazer esforços de fato para conseguir a nossa renda, nossos recursos, nosso dinheiro, né, para garantir as nossas coisas. E os recursos justamente vão ser equivalentes aos nossos esforços. Então, você pode conseguir, de repente, o tanto de rendimento, de recursos, o tanto quanto você estiver disposto e disposta a fazer algo por isso e não medir esforços para conseguir os teus recursos. Então, pode ser também que as finanças dependam de alguma dinâmica em equipe, que talvez estejamos em grupo, participando de alguma dinâmica. Pode ser, inclusive, até que talvez estejamos. Você que trabalha principalmente com metas, pode ser que talvez hoje na empresa haja algum tipo de meta, algum tipo de dinâmica, onde vão, inclusive, de repente, até fazer esse tipo de competição, até, né? Pode ser algo em relação à competição também. E na pior das hipóteses, pode ser um dia que talvez traga alguma instabilidade, algumas dificuldades passageiras, tá? É importante lembrar isso, que as dificuldades são passageiras aqui, tá? Então, é bem provável que talvez, na pior das hipóteses, pode haver sim algum tipo de dificuldade, alguma situação assim. E também pode ser um dia que simplesmente talvez você tenha algum tipo de discussão ou debate que envolva dinheiro com alguém, sabe? Você pode discutir, debater ali, trocar várias ideias com alguém sobre o assunto das finanças, dos recursos. E aqui, quando nós chegamos na área do trabalho, nós temos de novo, novamente, temos aqui o 2 de espadas, que saiu. Deixa eu ver aqui que eu tô. Vocês sabem que eu tô sem meu notebook, então eu tô com um sistema aqui, a moda antiga, no caderninho, tudo anotado. Então, saiu ontem o 2 de espadas. Então, é o seguinte: pode haver aí alguma situação, de algum dilema, de algum problema que você precise resolver, de um problema talvez até complexo, até um problema meio exato que talvez envolva cálculos e informações exatas, sabe aqueles problemas chatinhos de resolver que às vezes precisa de informações minuciosas e são complexos assim de resolver, justamente às vezes por serem algo que tem ali uma dinâmica de programação, por exemplo, sabe? Coisas assim mais difíceis de lidar, de resolver, tá? E pode ser justamente que talvez surjam responsabilidades para lidar, para trabalhar e tudo mais, situações complexas para resolver. Pode, inclusive, novamente reforçando o aviso, estamos chegando perto do Mercúrio retrógrado. Então, o 2 de espadas ele vem até como um aviso sobre essa possível dificuldade na comunicação no seu trabalho, seja com cliente, seja com colega. Pode haver alguma dificuldade na comunicação, sabe? E essa dificuldade na comunicação, ela pode fazer com que a gente não consiga ouvir o que o outro tem a dizer, ou a gente fica um pouco teimoso, sim, sabe? Um pouco incisivos em algumas situações. Ou nós podemos perceber que a outra pessoa está dessa forma, está agindo dessa forma, de uma maneira talvez um pouco mais incisiva, teimando e tal, mas de fato nós podemos talvez nos deparar com algumas situações assim, né? E aqui na área afetiva, nós temos a energia do valete de bastos. Então, aqui nessa área, tanto trata das relações nossas com os outros e nossa com nós mesmos, né? Então, é um dia que pode te trazer certas notícias, certas
novidades e provavelmente envolvendo alguém, sabe? Alguém que talvez a gente esteja conhecendo também. Pode ser que a gente tenha um entusiasmo, inclusive, um impulso para conhecer alguém, para trocar uma ideia, ou até mesmo para ter uma dinâmica, né? Para conversar. E eu vejo uma atmosfera de simpatia, onde as pessoas podem sentir uma simpatia muito fácil, assim, muito acessível. Pode ser que você esteja simpatizando com as pessoas também, né? E inclusive o Valete de Paus, ele traz inclusive a possibilidade de conhecer alguém no trabalho, que aqui a gente fala sobre a área afetiva, mas o Valete de Bastos pode ser alguém que você conhece talvez através do trabalho, e essa pessoa seja interessante de conhecer e você queira saber um pouco mais, conhecer mais, bem interessante aqui. E justamente pode haver essa pessoa assim que demonstra um certo interesse, uma certa simpatia. Pode ser que nós também demonstramos esse interesse, essa simpatia. Chegando aqui na saúde, na espiritualidade, nós estamos talvez com essa influência aqui que nós temos é da Rainha de Espadas. Então pode ser aquele dia que o tempo seco ele afeta, a pressão atmosférica afeta. Sabe, às vezes tá um calor, tá alguma coisa assim, tem algum tipo de pressão atmosférica, alguma condição climática, e até mesmo como o vento, tempo seco, essas condições que podem acabar afetando aqui, certo? E podem trazer talvez um certo incômodo ou alguma coisa assim. E também ontem a gente viu que tinha que tomar cuidado com certas alergias, né? E aqui eu não sei se talvez são alergias, tá? Mas alguma reação, alguma substância, por exemplo, comeu chocolate demais e brotou espinha até não poder mais, tá? Outro exemplo, tomou alguma coisa, bebeu alguma coisa, ingeriu alguma coisa e teve uma reação. Então, existe uma reação aqui, até a alimentos, né? Então, pode ser um dia, inclusive, que vai te exigir uma dieta específica, sabe? E pode ser um dia também, outra questão aqui da saúde, da questão de dor de cabeça. Pode ser que você tenha talvez alguma questão ligada à dor de cabeça, alguma questão assim. E na espiritualidade, a Rainha de Espadas vai nos pedir para lidar com as coisas de qualquer forma, de um jeito mais realista possível, mais racional possível e de um jeito que nós possamos de uma forma que a gente possa entender as situações de um jeito racional, inteligente, sabe? Porque assim, que nem às vezes eu tento explicar pra vocês muitas coisas, questões assim ligadas ao humor e tal, de um jeito mais científico, porque de fato às vezes as coisas precisam ser explicadas como elas são mesmo, de verdade, de forma específica, científica, assim, com informações, com dados reais e verdadeiros. E vocês podem contar que tudo que eu trago aqui sempre tem muito fundamento. Eu sempre pesquiso, ou se eu tô com alguma dúvida, eu comento também, mas assim, de fato o que eu afirmo aqui é sempre algo que tem algum fundamento, podem ter certeza. E, inclusive até a própria interpretação das cartas. Eu vejo muita gente aí cobrando consulta com tarô de chat GPT, e as pessoas não percebem, né? Eu mesma, outro dia, a moça me mandou até o print da conversa e deu para ver claramente que era o chat GPT ali que estava atendendo ela, que a pessoa jogou, eu ouvi isso na internet, tá muito difundido já, mas talvez seja só na bolha dos cartomantes, né, dos tarólogos. Mas tem muita gente que tá fazendo isso, tá fazendo golpe, tá ganhando dinheiro em cima das pessoas porque de fato estão ali atendendo com inteligência artificial. As pessoas colocam na inteligência artificial o significado das cartas e vai que vai. Sendo que, de fato, pessoas como eu, por exemplo, tenho quase um carro, bem dizer, dá pra comprar um carro popular, mas com um valor que eu já investi em
cursos, capacitação, workshops, livros, é claro, o deck entra, né, mas em outra conta, mas em relação aos estudos, eu investi bastante e cada vez penso em investir mais, porque é algo que nunca tiram de nós de forma alguma. E eu lembro que desde pequena eu escutei essa frase e nunca saiu da minha cabeça. Disseram assim: olha, os estudos, aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente sabe, é o que ninguém vai tirar. Podem te assaltar, podem fazer o que for contigo, mas o que tu aprender, que ficar na tua cabeça, tu vai levar para sempre. Então a Rainha de Espadas, ela lembra disso, de tudo aquilo que você pode aprender também e tudo que você pode trazer uma informação mais específica, mais talvez mais científica e com explicações de fato racionais, inteligentes e verídicas principalmente, certo? Aqui no conselho nós temos a estrela e antes de continuar eu quero lembrar vocês que essa é uma tiragem coletiva. Talvez ela não ressoe especificamente com alguma questão particular ou com alguma coisa mais específica. E aí eu vou te indicar fazer uma leitura personalizada, particular, com a sua energia. Você vai entrar em contato comigo nesse link aqui que tem na descrição, aqui na legenda. Você vai encontrar um link e lá a gente vai conversar e eu vou conseguir entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? Porque aqui, de fato, a leitura que eu faço, ela é uma leitura mais ampla, mais coletiva, certo? Então, não esquecendo disso. Aqui no Conselho da Estrela, vai vir aquele ânimo de motivação novamente. Pode ser que talvez você tenha um sonho essa noite ou uma sensação assim, sabe, de que teu anjo da guarda tá por perto, tá te guardando, tá te ajudando, mesmo que você talvez atravesse um momento meio assim que talvez você precise de fato ter um certo cuidado, você sabe que está sendo amparado de qualquer forma, então o conselho aqui é você manter a fé, manter a esperança e se perguntar o seguinte para você mesmo: o que você está disposto a fazer para melhorar a situação? Porque às vezes as pessoas dizem: nossa, eu quero paz, eu quero amor, eu quero melhorar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero um trabalho. Mas e na hora de agir e confiar nessa vontade, nesse desejo? Eu não digo nem confiar aqui tanto até em providência divina ou essas coisas, mas confiar no teu desejo. Tu confia o suficiente no teu desejo? Você confia o suficiente na sua vontade para ir adiante e fazer acontecer com a tua motivação, com a tua vontade, com o teu interesse, com o teu otimismo? Então é uma reflexão que fica aí e principalmente aqui, antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que também precisamos ser gentis com os outros e com nós mesmos. Gentis com o processo dos outros, com o momento dos outros, com as situações que talvez podemos nos deparar e também com o nosso tempo. A gente precisa lembrar disso, certo? Em todo processo que você tiver que manter a sua fé, você também tem que lembrar de ser gentil consigo mesmo, certo? Então, agradeço sua companhia, deixa o like se foi útil para você, me segue, ativa as notificações e eu agradeço muito sua companhia, sempre, sempre desejo um ótimo dia, abençoado, um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.